Porque Jesus louva ao Pai por ter ocultado os mistérios do reino aos sábios e entendidos e revelou aos humildes, aos pequeninos. Veja, no vídeo de hoje nós vamos abordar esse tema. Então já vai pegando a sua Bíblia para a gente dar início à meditação da palavra de Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a igreja celebra a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Então essa solenidade nos ajuda a recordar o quanto Deus nos ama. Meu irmão, que o Senhor nos ajude, que nosso coração seja semelhante ao dele. Veja, é algo difícil de compreender, mas, e aqui eu convido você a rezar comigo, uma frase interessante, que diz o seguinte: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Então veja, que nessa solenidade compreendamos os mistérios na qual o Senhor deve nos levar no dia de hoje. Então vamos ao texto. O texto que a liturgia nos propõe para esses dias é o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 11, versículos do 25 ao 30. E essa passagem bíblica vai nos mostrar justamente o momento em que Jesus louva o Pai, porque o Pai ocultou os mistérios do reino aos sábios, aos entendidos deste mundo, e revelou aos pequeninos. Irmão, quem são esses pequeninos? Vamos ao texto. Primeiramente, o versículo 25 vai nos mostrar justamente esse louvor que Jesus faz ao Pai por um motivo. E qual é esse motivo? É justamente porque o Pai ocultou os mistérios aos sábios e doutores, ou entendidos deste mundo. Observe uma coisa: o Pai ocultou os mistérios porque Ele quis ocultar? Não, meus irmãos. Jesus está louvando porque o mistério foi revelado aos pequeninos. Observe que na época de Jesus, teve pessoas que acolheram o Evangelho, teve cidades que acolheram o Evangelho, mas também teve cidades que não acolheram. E nesse contexto aqui, nessa realidade, os pequeninos que acolheram são os discípulos, são os humildes. Então veja, quando o Evangelho se tornou oculto para os doutores, os sábios deste mundo, não é porque Deus quis que ficasse oculto para eles, não, é porque a dureza do coração deles fez com que o Evangelho não penetrasse nos corações. Veja, ainda hoje é assim. Quantas pessoas ainda têm o coração fechado, o coração duro, onde não deixa o Senhor penetrar o coração para que você compreenda o Evangelho. Então, quando não se compreende o Evangelho, é porque se deixa ser influenciado pela sabedoria deste mundo. E a sabedoria deste mundo não compreende a sabedoria que vem do alto, que é o Senhor, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então é essa dificuldade que as pessoas na época de Jesus tiveram para compreender o seu Evangelho. E aí Jesus louva o Pai justamente porque em meio a tantos que rejeitaram, teve aqueles pequeninos, os discípulos, que acolheram o Evangelho. E aqui a gente já pode trazer para a nossa vida uma lição. Nós precisamos acolher o Evangelho. Aí acolher esse Evangelho como crianças. Como crianças que ouvem o Pai orientar, instruir. E com um coração puro, o coração de criança, consigamos acolher o Evangelho. Meu irmão, acolher o Evangelho ao mesmo tempo é simples para aqueles que buscam humildade, para aqueles que buscam reconhecer sua pequenez, mas ao mesmo tempo se torna complexo porque você precisa estar com o coração aberto para entender essa palavra. Veja, por que o mundo hoje tem dificuldade de acolher essa palavra? Porque enquanto Jesus diz, olha, você precisa amar o seu inimigo, muitos não conseguem amar seu inimigo. Enquanto Jesus diz que, olha, a pornografia e tantos pecados nos levam à perdição, o mundo acha isso bom, o mundo acha isso confortável. Então, se você realmente quer abrir o coração e entender a palavra, você precisa pedir ao Senhor que
torne com que o nosso coração seja semelhante ao dele. Um coração pronto para amar, um coração pronto a reconhecer as limitações, mas também um coração pronto a ser obediente. Então veja, isso é importante porque a gente vê a intimidade que Jesus tem com o Pai. Por isso, quando a gente avança o versículo, a gente vai para o versículo 26, o texto diz o seguinte: sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Veja só, aqui mostra a intimidade do Senhor com o Pai. Lógico, o Senhor está unido ao Pai, porque é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então veja, se nós queremos de fato compreender o Evangelho, é necessário que nós também tenhamos uma intimidade com o alto, uma comunhão com o alto, uma intimidade que nos leva a estar em comunhão com Deus. Meu irmão, como é difícil nós estarmos em comunhão com o Pai. Porque estar em comunhão com o Pai requer eu estar em estado de graça, pronto para acolhê-lo na Eucaristia. E para que eu esteja com o coração em estado de graça, eu não posso estar em estado de pecado mortal. Meu irmão, isso é sério. Quantas vezes a gente precisa sair desse mundo em que vivemos do pecado? Porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos faz perder a graça. E não é isso que nós queremos. E aí Jesus continua. Quando a gente vai para os versículos 28 e diante, Jesus vai ensinar algo maravilhoso para as suas multidões, para o seu público na época. E o texto diz o seguinte: vinde a mim todos os que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. Veja só, Jesus aqui está falando de alguma forma no sistema religioso daquela época. Porque se existiam muitos preceitos, muitas leis a serem observadas, porque além dos 10 mandamentos, além da lei na qual se deveria ser observado, muitos rabinos, muitos judeus colocavam tradições humanas e colocavam um certo jugo, um certo fardo para o povo. Então o povo, ele, no lugar da lei libertar o povo, acabava oprimindo o povo, acabava fazendo com que as pessoas tivessem que ser obrigadas a cumprir muitos ritos, muitos preceitos religiosos, que às vezes não levava de fato à santidade. Então o que Jesus quis dizer foi isso: vinde a mim, todos vós que estáis cansados desse sistema religioso, que estáis cansados de tanto fardo, e eu vos darei descanso. Meu irmão, talvez você esteja hoje cansado do teu ambiente de trabalho. Talvez você esteja cansado da tua condição financeira. Talvez você esteja cansado de lidar com os problemas da vida. Talvez você esteja cansado de remar contra a maré desse mundo. Mas, meu irmão, Jesus está dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados, porque eu vos darei descanso. Meu irmão, o descanso que nós devemos buscar somente é encontrado em nosso Senhor Jesus Cristo. E como as pessoas hoje não compreenderam isso? Porque muitos, quando passam por problemas difíceis, buscam descanso nas drogas, buscam descansos nas coisas ilícitas, buscam descanso no álcool, buscam descansos em tantas coisas, mas esquece que onde nós conseguimos o descanso verdadeiro e o alívio dos nossos fardos é em Jesus Cristo. Não existe outro caminho, meu irmão. Então veja, essa palavra, meu irmão, neste dia de hoje, nos ajuda a compreender a profundidade do amor do Senhor para com cada um de nós. E eu quero concluir quando Jesus diz o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Veja, Jesus diz que é manso e humilde de coração. Então nós precisamos aprender com Jesus. Nós precisamos aprender e pedir ao Senhor que também nos ajude a ser humildes de coração. Meu irmão, quantas vezes a soberba, o orgulho nos impede de se aproximar de Jesus? E isso é algo que nós precisamos combater todos os dias. Porque, meu irmão, muitos acham que somos bons, mas não somos bons. Quantas vezes nós somos orgulhosos? Quantas vezes nos falta a humildade de reconhecer quando erramos? Veja, quando a gente traz essa palavra para um contexto familiar,
Quantas vezes nós, na condição de esposo ou marido, não reconhecemos quando erramos? Ou vice-versa, quantas mulheres não reconhecem quando erram dentro do seu relacionamento, dentro do seu matrimônio? Quantas vezes os pais erram no seu relacionamento com os filhos? E nós também precisamos ter a humildade de reconhecer com os nossos filhos quando erramos. E não só no ambiente familiar, mas em todos os ambientes, seja no ambiente de trabalho, seja na igreja, seja em uma viagem, seja, enfim, qualquer que seja o ambiente. E eu vou repetir novamente. Jesus diz assim: porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois meu jugo é suave, meu fardo é leve. Meu irmão, que Jesus possa aliviar hoje o teu sofrimento. Talvez você esteja lutando contra uma doença hoje, e essa doença está tirando o teu sossego. Jesus está te aliviando hoje, meu irmão. Talvez o teu problema hoje não seja só financeiro, talvez você esteja passando por um problema de ansiedade, de depressão, ou de uma síndrome de burnout. Jesus está te dando descanso hoje, meu irmão. Jesus quer aliviar o teu fardo. Meu irmão, se você acha que consegue as coisas sozinhos, você não consegue. Sempre vamos precisar do outro. Sempre vamos precisar de Jesus, porque nós sem Ele nós não somos nada. Então que essa palavra no dia de hoje, meu irmão, possa ter fecundado o teu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.